Oi, gente, tudo bem? Ó, na estreia do programa a gente tá com uma pessoa que é parceira do programa, nos bastidores está sempre por aqui. Johnny Cândido, assessor de imprensa, muito obrigada por topar vir aqui conversar com a gente, contar um pouquinho da sua história na assessoria. Eu que agradeço o convite, estou assim lisonjeado em poder participar desse programa de estreia de vocês. Então, começa contando pra gente quem é o Johnny, pessoa física. A gente sabe que você gosta de viajar, é pai, como que é a sua vida, quem é você? Então, Johnny Cândido, né? Johnny Cândido é meu nome profissional, mas o Johnny, pessoa física, é o Johnny Clayton, né? Um indivíduo com um nome composto, filho da Ana Maria, pai de Gael e Mariana, casado com Pedro Ernesto, chefe de cozinha. Gosto muito de viajar, gosto de ir para teatro, shows. Eu acho que de fato, eu trabalho para poder proporcionar esses bons momentos para mim e para os meus, né? As pessoas que estão ao meu redor, que eu gosto de estar por perto. E eu acho que esse é o verdadeiro significado da vida, né? Para que a gente possa ser feliz e feliz fazendo o que você gosta. Então eu gosto de trabalhar com jornalismo, eu gosto de viajar, eu gosto de passear, gosto de estar entre amigos, em família. E é o que importa, né? Exatamente. O tempo passa, às vezes o tempo passa e a gente tem que ver. Exatamente. E eu tenho percebido isso muito depois que eu me tornei pai, porque meus filhos já estão com 2 anos e meio, vão fazer 3. Era o que eu ia falar, acho que quando você tem uma criança em casa, é quando você percebe, porque passa assim quando você vê a criança cresceu, adolescente. Isso, passou. Então acho que a gente tem que aproveitar cada momento, cada segundo da nossa vida. Johnny, falamos um pouquinho da pessoa física, mas eu quero saber mesmo, do Johnny, CNPJ, o Johnny Cândido, CNPJ. Da onde que surgiu o interesse pela assessoria de imprensa? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Eu sou formado em jornalismo, me especializei em mídias digitais e assessoria de imprensa, mas tudo começou, não vou dizer nem na faculdade, porque eu tive aula de assessoria de imprensa no meu período de estudo, mas foi quando eu fui para o mercado de trabalho, porque quando eu resolvi fazer jornalismo, eu queria televisão, né? A maioria, eu acho que a grande maioria, né, vai fazer jornalismo pensando nisso, em ser um repórter de TV. Mas aí quando eu cheguei na faculdade, eu não gostei de mim no vídeo, eu não gostava da minha voz, apesar que depois de formado eu já trabalhei em uma emissora como repórter e foi uma experiência muito bacana. E hoje, hora ou outra, eu faço esse tipo de trabalho em frente às câmeras para alguns clientes que pedem, principalmente para aqueles clientes que têm um tipo de canal ou TV na internet. E aí eu fico sendo o repórter. Mas quando eu de fato escolho fazer jornalismo, quero televisão. No início da minha carreira não surgiu essa oportunidade, eu já fui de cara trabalhar com assessoria política. Trabalhei na campanha do Maguito em Aparecida, se eu não me engano, em 2012, no qual ele foi eleito. Antes eu tinha trabalhado na minha época de estágio na Câmara Municipal daqui de Goiânia, para um vereador. E aí depois disso eu fui trabalhar no Jornal Diário da Manhã, que foi de fato uma extensão da faculdade para mim. E foi ali que eu pude fazer contato, que eu fiz meu network e que surgiu o convite para trabalhar em outras assessorias de imprensa. Eu acho que eu já trabalhei aqui em Goiânia, acho que em umas 4 ou 5 assessorias de imprensa. E ao contrário do que muitos pregam, né? Concorrente. Não, eu não vejo dessa forma. Foram parceiros nesse longo processo da minha formação profissional pós-graduação. Então, inclusive, tenho contato com todos hoje, me relaciono muito bem com eles. Hoje,
já em alguns momentos voltei a trabalhar, prestar algum tipo de serviço para esses colegas que são assessores de imprensa também. Hoje, por conta da minha demanda, que aumentou e por conta de ter que atender os clientes, passar demanda para colaboradores que trabalham comigo, então eu não tenho mais esse tempo. Mas no início da minha assessoria de imprensa, eu tinha minha assessoria e fazia uma parceria com outros assessores de imprensa também. Então eu acho que esse nosso universo, em vez da gente criar brigas, competição, eu acho que a gente pode se unir. Soma com o isso, outro, um né? vai somando com o outro. Eu acho que não tem esse lance de roubou meu cliente, pegou meu cliente. Não, acho que a gente é parceiro e o cliente ele tem que ter o livre-arbítrio de poder ir e vir e procurar outra assessoria ou não. E de escolher quem vai lidar melhor com ele Isso. ali, né? Quem atende melhor a demanda dele. Porque às vezes você é especialista, vamos supor aqui, em, sei lá, construção civil. Uhum. E aí tem um outro que ele é mais, que ele tem ele é melhor. Um outro know-how mesmo, né? Exatamente. Ele tem uma abertura maior em outra área, sei lá, na área médica. Eu acho que o cliente pode estar suscetível a isso, né? Então assim, fui para uma assessoria, não me identifiquei com o perfil dela, eu procuro outra. Porque é claro, e eu acho que muitas das assessorias de imprensa, elas acabam se especializando em um nicho específico. Hoje, assim, o meu maior público é a área de entretenimento e estética. Então, assim, eu acabei me especializando um pouco nisso, mas não quer dizer que eu não atenda outros nichos, porque eu tenho escritórios de advocacia, eu tenho escritórios de contabilidade, então assim, são editorias, né, para dentro do jornalismo diferentes uma da outra, mas que a gente vai fazendo um serviço bem feito e coerente de acordo com o que o cliente necessita. E aí você partiu para assessoria, isso. Como foi isso? E aí depois eu sempre brincava assim, falei, o bom de ser jornalista, porque quando você resolve ser jornalista, você fala assim, não vai ganhar dinheiro, hein? Certeza que você quer passar fome mesmo? É desse jeito. Essas são algumas das frases que a gente escuta, né? Todos os dias. E assim, eu sei que não é uma carreira, uma profissão que, de fato, vai te enriquecer, vai te deixar milionário. Mas assim, entre ser rico, milionário e realizado profissionalmente, eu escolhi ser realizado profissionalmente. E hoje eu sou muito realizado profissionalmente sendo jornalista e não pretendo abandonar a carreira que eu escolhi para minha vida. Mas é claro que trabalhando em redações a gente sabe que o retorno financeiro ele é menor. E aí eu sempre brincava, falei, mas o bom de ser jornalista é que você pode ter 2 empregos. Você trabalha meio período em um e meio período em outro, porque a nossa carga horária vai de 5 a 6 horas diárias, né? Então, e eu brincava com isso. Tem essa flexibilidade. Mas aí trabalha demais, né? Final de semana. E aí foi em uma dessas que eu me enganei. Eu estava cumprindo aviso em um determinado veículo que eu trabalhava e na minha última semana de aviso eu fui comunicado que eu seria desligado da empresa que eu também conciliava com esse outro. Então assim... As duas ao mesmo tempo. Assim que virasse o mês eu estaria desempregado. E assim, eu fiquei desesperado, né? Por mais que a gente tenha um seguro para receber, um acerto para receber, mas as contas e os boletos eles não vão parar. Foi quando eu resolvi arregaçar as mangas, sair da minha zona de conforto e comecei a bater literalmente de porta em porta. Então, e o meu primeiro cliente, não é para rir, hein? Não é para rir. Não, ele já começou e já tô rindo. Foi um motel. Motel? Um motel. Foi o meu primeiro cliente de assessoria de imprensa. E aí eu falei, gente, se eu posso fazer assessoria de imprensa de um motel, e assim, a gente fez um trabalho muito bacana, porque era uma empresa que estava expandindo o seu negócio. Porque motel a gente imagina, não vou falar aqui, não sei, por conta do horário, o que se vai fazer. Mas ele começou, como tinham vários tipos de suítes, ele abria para fazer pequenos eventos, tipo despedida de solteiro, chá de lingerie, gravação de DVD, festas intimistas, inclusive festas corporativas de empresas. Então a gente pegou esse gancho e fez virar pauta, e a gente teve uma boa repercussão. E aí com isso foi surgindo, eu ligava, eu passava na empresa, falei, gente, essa empresa ela tem potencial para ter uma assessoria de imprensa. E aí eu ligava, explicava um pouquinho, eu falei, olha, posso marcar uma reunião sem compromisso? Então assim,
Eu fiz inúmeras reuniões para apresentar e explicar o que era assessoria de imprensa, porque hoje em dia muitas pessoas ainda não entendem o que é assessoria de imprensa, né? Então, assim, você tem que explicar. E uma forma muito prática e resumida que eu tento levar para os clientes é dizer que eu, como assessor de imprensa, serei o elo entre a empresa e a imprensa, para que eles possam entender. Então a gente vai conquistar espaços de mídia espontânea, seja em televisão, rádio, site, portais noticiosos, algumas redes sociais noticiosas também, para que ele se torne de fato uma fonte de informação naquele segmento que ele pretende. Então assim, nós assessores de imprensa, a gente pode divulgar um profissional, uma empresa ou um produto, né? E sendo que essa empresa às vezes ela é uma persona, né? Igual artistas. Então a gente vai fazendo esse mix aí para poder tentar explicar para o cliente de fato o que é esse serviço. Então foi assim que eu cheguei na assessoria de imprensa, no susto, com medo, e aí vai dar certo, não vai? Mas confesso que, né, nos primeiros anos foi difícil, conforme eu havia falado. Ainda com o meu escritório eu prestava serviço para outras empresas de assessoria de imprensa, que também assim foram de fato uma extensão do meu aprendizado. Eu aprendi muito por essas outras empresas que eu passei para poder chegar na minha. Sou um ótimo profissional? Não, falta muito ainda, mas eu sigo... Sempre dá pra gente ir melhorando, né? Eu acho que em todas as áreas, quando a gente acha que não precisa melhorar mais nada... A gente vai lá e tenta dar uma melhorada, né? Então, foi basicamente isso, assim, numa emergência que emergiu a JC Comunicação. E assim, e sem pretensão e sem muita criatividade também, né? Porque eu lembro que eu tinha um cartãozinho, porque além de prestar serviço de assessoria, eu fazia fotos. E aí sempre que eu ia em evento social, eu deixava meu cartão. E aí era Johnny Cândido mesmo. Aí eu coloquei uma abreviação de JC para as pessoas entenderem. JC Comunicação, porque eu fazia serviço de telejornalismo, de assessoria de imprensa e de fotografia. E aí, assim, era só para as pessoas terem o meu contato, mas acabou que virou a empresa JC Comunicação. Johnny, e como que é essa relação com o cliente, com o assessorado, com a imprensa? Como que você faz esse elo? E eu acho que é importante a gente até falar também que o cliente ele precisa fazer a parte dele. Sim. Não é que ele vai contratar a assessoria e ele não vai precisar fazer mais nada. Exatamente. Quando a JC Comunicação surgiu, acho que foi no ano de 2015, final de 2015 que surgiu. Eu sempre quis levar para os clientes essa explicação, né? Dizer como que eu vou ser essa ponte entre ele. Eu preciso fazer o meu trabalho bem feito, mas eu também preciso que esse cliente saiba aproveitar as oportunidades. Então, assim, uma das frases que eu sempre digo para os meus clientes é: nunca menospreze nenhum tipo de mídia. Primeiro porque, assim, que uma pessoa assista, que uma pessoa leia, que uma pessoa veja, às vezes é essa pessoa que vai virar seu cliente potencial. Então, assim, porque às vezes... E outra, esse produtor, esse repórter que está num veículo pequeno, amanhã ele pode estar num veículo de maior relevância. Gira, né? Gira. Esse universo, o mundo gira, né? E o universo do jornalismo, ele é dessa mesma forma. Então, essa é uma das primícias que eu tento apresentar para os clientes. E é claro que ele também tem que fazer a parte dele, né? Então, eu tenho um exemplo, claro, de um cliente que ele concedeu entrevista para uma TV muito pequena, com um público muito específico, na sua grande maioria de senhoras. E aí ele foi... E ele era um profissional que ele não fazia o que ele foi falar lá na televisão no consultório. Que ele foi dar um exemplo de como hidratar a pele em casa de forma segura e natural. Ele levou mamão, açúcar e mel. Ele não passa mamão, açúcar e mel no rosto dos pacientes, mas ele foi lá, fez uma matéria falando de como hidratar a pele, utilizando esses produtos caseiros, e de lá surgiu várias clientes em potencial que, segundo ele, né, com palavras dele, falou assim: Johnny, veio clientes
que diz que me viu nessa reportagem que hoje gasta comigo por mês 20, 30 mil reais. Olha aí. Então, assim... Às vezes acha que é uma matéria, eu nem faço isso. Então, assim, a gente tem... É claro que eu não vou fugir muito da linha de raciocínio dessa empresa, ou do cliente, né, ou do produto. Mas a gente tenta conquistar e cavar, né, esses espaços de mídia espontânea para que esse cliente ele, de fato se torne fonte de informação. Eu dei um exemplo um pouco aleatório, mas é claro que quando o cliente tem um assunto que a gente sabe e entende que é de interesse público, né, porque não adianta a gente querer falar sempre para um público específico, a gente tem que falar com a grande massa, porque televisão, e é claro que não é menosprezando nenhuma profissão, nenhuma pessoa, mas a gente tem que entender que o jornalismo ele vai falar com o seu Zé, que cata latinha, com a dona Maria que fica às vezes o dia todo em casa, e também com o empresário de alto calão. Sim. Então a gente tem que saber levar essa comunicação para que todos possam entender, porque não adianta a gente falar de uma forma difícil que uma pessoa não vai entender, ou de fácil demais que não vai gerar interesse. Exatamente. Né? Johnny, pra gente finalizar, eu queria que você desse uma dica pro empresário, pro profissional que ele quer contratar uma assessoria. O que é a primeira coisa que ele precisa colocar na cabeça dele antes de contratar uma assessoria? Eu acho que a primeira coisa que ele precisa saber é que a assessoria de imprensa não fará o serviço sozinho, né? Precisa ser um combo. Então, assim, é saber utilizar esse trabalho da assessoria de imprensa a seu favor. E uma das ferramentas são as redes sociais. Então, assim, utilizar, às vezes, uma publicação feita num jornal impresso, num site, numa rádio, numa TV, na sua plataforma digital ali, que é a sua rede social. Então, porque às vezes eu já tenho... Gerar uma credibilidade. Isso, gerar uma credibilidade, porque a nossa função como assessor de imprensa é exatamente isso, fazer com que esse profissional se torne fonte de informação. Então, é ele utilizar uma matéria como essa que nós estamos gravando aqui, na sua rede social, e quem não viu ou quem não assistiu na rede social, vai ver nas redes sociais dele, que é exatamente o público-alvo dele. E vai ver, poxa, o meu cliente ou o meu advogado ou o profissional que cuida da minha empresa, ou da minha carreira, ou da minha pessoa, está ali na televisão. Então, assim, porque a grande maioria das pessoas não imaginam que por trás de uma matéria existe uma assessoria de imprensa. Sim. As pessoas só acham que aquela pessoa está ali falando porque ela é muito boa naquilo que faz e a própria televisão foi atrás dela, né? As pessoas não sabem, não entendem que por trás disso existe uma assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa, ela é assim uma super parceira dos veículos de comunicação, né? Facilita o trabalho de todo mundo. Então assim, um ajuda o outro e todo mundo ganha junto. Johnny, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Para agradecer a parceria em 2021, 2022, 2023 e agora espero que em 2024 a gente continue com essa parceria e as portas aqui do Jeito Goiano estão sempre abertas para você. Eu que agradeço a parceria e que essa parceria ela se perpetue por muitos e muitos anos ainda. E no que vocês precisarem, a gente aqui está sempre à disposição e deixo as portas sempre abertas para vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.